Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa língua, né? Sobre a nossa língua portuguesa. Não necessariamente eu, tá? Hoje eu vou trazer o Gavin, né? Que é um americano, que hoje é considerado um falante praticamente fluente em língua portuguesa. E há mais ou menos uns 4 anos atrás ele fez um vídeo praticamente homenageando o nosso idioma, né? Que em tempos atuais, com pessoas falando sobre a importância do gênero na nossa linguagem, mais representatividade, com toda aquela coisa que as pessoas costumam falar em relação ao nosso idioma, na verdade eu queria trazer uma contrapartida que não necessariamente com o objetivo de tretar, né? Mas o meu objetivo é colocar o ponto de vista de uma pessoa que não é falante nativo da nossa língua, mas que teve que aprender. E o como que uma pessoa que não é nativa, como o Gavin, né, que ele é americano, e por conta das diferenças das línguas, e pelo fato da língua portuguesa ser tão difícil, é incrível como nós, falantes da língua portuguesa, a gente não consegue perceber o privilégio que é ser um falante nativo de uma língua tão complicada, de uma língua tão difícil, com tantos elementos na sua estrutura, com várias possibilidades da gente conseguir se comunicar. Chega a ser artístico o negócio. Eu gostaria que o Gavin falasse, tá? E ele fala de uma forma tão, sabe? Eu queria muito que você... É por causa disso que eu podia muito bem estar falando aqui, né? Mas eu quero que o Gavin fala. Eu quero que ele fale porque, de fato, é bem legal ver o cara falando. Toda vez que eu ouço uma criança gritar, mamãe, eu fico tipo... Que português perfeito. Essa criança consegue pronunciar perfeitamente essa vogal nasal que, para mim, como gringo, demorou anos para aprender. Na língua inglesa, essas vogais nasais simplesmente não existem. Eu adoro essa parte da língua portuguesa. Não, caminhão, caminhões. Santander, Camões, Roraima. Muito bem, hein? O legal das vogais nasais, né? Geralmente a gente anasala, né? E a gente anasala o A quando tem o acento do tio, né? Em cima do A. E quando a gente fala o A depois de MN, né? A gente não fala banana, a gente fala banana, fala mamãe, fala mamãe. A gente costuma usar esse tom nasal, né? Na maioria das vezes tem as suas exceções, que nem Roraima, né? Existe essa tendência da gente anasalar o A depois do M, né, e do N. Porque tô falando em inglês com alguém e ele tá pensando, he's talking about ele não tá achando a palavra, repetindo a palavra the. Isso acontece no português também, quando eu tô falando de alguém e ele tá tentando falar do gênero da língua portuguesa. Gênero não existe no inglês. Eu acho muito legal que quase dá para adivinhar o que a outra pessoa iria falar, ou pelo menos o gênero da coisa. No inglês, mais uma vez, é somente the. Então, na língua portuguesa vocês têm mais informação. Essa é uma coisa que eu queria muito destacar, né? Que foi o que eu falei no início do vídeo. O fato da gente ter gênero nas palavras faz com que a gente consiga, de uma certa forma, se conectar à pessoa que está tentando falar, como ele deu exemplo aqui, né? O the. Porque como não existe gênero na maioria das palavras do inglês, ele falou, não existe gênero, mas tem um gênerozinho, né? She, he, her, him, né? Tem certas palavras ali que estão muito mais ligadas ao gênero da pessoa mesmo do que o gênero da palavra, né? Porque existe essa diferença, né? O ele e o ela tá mais ligado ao gênero da pessoa, enquanto que o cofre e a bateria, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o gênero da pessoa. A palavra possui um gênero, né? Mas isso é uma estrutura da nossa língua. Não necessariamente tem o objetivo de representar uma pessoa, de representar alguém ou de representar algo, né? Mas isso é muito importante, cara, porque quanto mais, eu não digo complicada a estrutura, mas quanto mais complexa e rica a estrutura é, a língua, existe diferentes capacidades da gente se comunicar, né? Por exemplo, o tempo verbal, né? A gente ter que conjugar uma palavra exatamente no tempo verbal, junto com o gênero, né? Isso faz com que a gente consiga se comunicar de forma muito boa, simplesmente ocultando o sujeito, né? Por exemplo, você gostou disso? A pessoa fala, gostei, né? A gente não precisa falar eu gostei, porque a palavra gostar, ela já está conjugada na primeira pessoa do singular. Então a gente consegue falar simplesmente gostei, porque a pessoa vai saber que ela tá falando dela mesma, por causa da conjugação e do tempo verbal, se é plural ou singular, sabe? Então assim, o fato da estrutura linguística
do português ser tão complexa, a gente consegue se comunicar de uma forma muito simples e ainda assim funcionar. Então, assim, era isso que eu queria conversar com vocês, porque se a gente mudar isso, por conta de outros aspectos envolvendo representatividade, por exemplo, no caso do gênero das palavras, deixar tudo neutro, a gente vai estar capando a nossa língua. Se eu começar a falar assim, putz, cara, eu vi o filme pelo menos você sabe que eu tô falando de uma mulher. Todos os outros homens, você já não vai, entendeu? Então você tem mais capacidade de tentar puxar o assunto. Putz, eu fui trabalhar ontem, cara, ajudar meu pai lá na marcenaria. Aí eu peguei tu não vai falar, sei lá, o chave de fenda. Essas ferramentas que geralmente estão no gênero feminino, você não vai falar. Aí você começa a ajudar a pessoa puxando todas as ferramentas que são do gênero masculino, né? O serrote, o martelo, é isso aí mesmo, era o martelo, sabe? Então, assim, a quantidade de elementos que a língua portuguesa tem permite com que a gente tenha essas possibilidades ao ponto de um americano que nem o Gavin literalmente fazer uma comparação como leitura da mente. Para mim é quase leitura da mente. Mas para falar a verdade inteira, eu amo e também odeio essa parte da língua portuguesa, em particular quando eu encontro palavras como planeta, tribo. Planeta, o fim é A, e aí? E aí não é A planeta, é o planeta. A tribo. Ou com palavras também que não terminam com nem O, nem A. Quando a gente tá aprendendo, né, a saber qual artigo a gente vai utilizar, porque cada palavra possui um gênero, né? Geralmente a gente usa, se a palavra termina em O, né, você usa o artigo O, né? Porque geralmente as palavras que terminam em O tendem a ser masculinas e quando terminam em A, tendem a ser femininas. Aí temos palavras como cofre, né, que termina com E, e cofre é masculino. Então tem as exceções à regra, que torna a nossa língua mais complexa, mas quando você pega e vê que e simplesmente faz parte do seu ser, né? Literalmente, decorando, puramente decoreba, né? Que você sabe que a palavra cofre está no masculino, em um determinado contexto, quando você precisa puxar a palavra e não lembra, mas você tá falando o gênero correto, a pessoa já meio que começa a pegar. Putz, eu acho que é isso. E ela, cofre, a pessoa, era cofre. É pra comunicação que o gênero das palavras existem, não pra representatividade. Atualmente, na empresa que eu trabalho, só tem mulher. Tem eu e mais um rapaz só. Eu e mais um cara. O resto é tudo mulher na mesa. Aí o cara, que é o supervisor delas, ele passa pela mesa pra ir embora, ele fala, meninas, tchau. Cara, tá certo, tá eu e esse rapaz lá, e ele se referiu à palavra no gênero feminino, mas ao mesmo tempo eu sei que ele tá falando isso porque a maioria das pessoas que estão na mesa são mulheres, para não precisar falar tchau meninas e rapazes, não precisa, basta, tchau meninas, aí eu falou, sabe? E nem por causa disso eu não me senti representado por essa palavra, porque o objetivo era comunicação, e não falar sobre a minha sexualidade ou meu gênero. Eu acho que as pessoas deviam parar de fazer esse tipo de coisa. Tá certo que é a nossa língua nativa, né? É muito difícil a gente reconhecer isso porque já é automático, mas é por causa disso que eu fiz questão de trazer o Gavin nesse vídeo aqui. Então, a gente precisa de fato entender o porquê que as coisas são assim e o como isso pode ser positivo pra gente. Se a gente retirar o gênero da nossa língua, a gente vai estar de fato ajudando. As pessoas vão de fato se sentir mais representadas. Ou a gente vai estar capando a nossa língua, deixando ela mais fácil e ao mesmo tempo, digamos assim, tirando a riqueza da nossa língua. Cofre é masculino ou feminina? Cor é masculino ou feminina? Tipo, e agora que tô perguntando, devo falar masculino, feminina? São palavras, então, masculinas, femininas? Olha só, a diferença entre avô e avó. As vogais abertas do português, para mim, são muito lindas também. Em particular, o O e E. Uma das minhas palavras favoritas do português é só. A palavra só. Só. Quando essa som fica no fim da palavra é muito lindo. Forró. Vamos dançar um forró. O O de aqui, ó. Cara, as vogais abertas, né? É uma das... eu acredito que seja um dos motivos do porquê que é tão fácil você conseguir identificar um falante de uma língua latina. Não só as vogais nasaladas, né? Como o Ana, a gente fala né? Caminhão, Camões, né? Santander. Mas também essas vogais mais abertas. Então a gente vai desde
tons de vogais bem baixos, né? Os nasalados até vogais bem abertas. E isso faz com que pessoas que não são falantes da língua portuguesa ou de alguma língua latina tenham essa noção de que a gente canta quando fala. Pessoas que são de Santa Catarina ou até mesmo pessoas de Minas Gerais tendem a dar uma cantada maior por conta da regionalidade do idioma, né? São diferentes canções que eles cantam na hora de falar o português, que é diferente daqui do Paraná, que a gente tem um português um pouco mais retinho, mais flat, né? Diferente também do paulista. O carioca, ele dá uma, né? Ele tem a sua canção também. Essa nasalada e essa abertura das vogais deixa o nosso idioma praticamente cantado. Quando a palavra termina com também. Tipo, cafuné. A palavra não existe no inglês. Chulé. Que palavra que não existe no inglês? Éguas. Falando de eu adoro que durante uma conversa duas pessoas podem interagir assim. Uma letra que pode significar tanta coisa que na língua inglesa... Pois essa é uma coisa que a gente não percebe, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, né? O ele pode significar tanta coisa a ponto da gente se comunicar apenas falando ela. Apesar de ser complexo, de você precisar entender quais são todos os significados que essa palavra tem, dependendo do contexto, torna isso possível. Então, e cara, isso é tão legal. E sério, é difícil? Mas é muito legal. Eu não consigo explicar, eu só acho legal, eu só acho incrível. E eu não tinha percebido isso até o momento em que eu vi o Gavin falando. Uma pessoa que realmente precisou perceber isso por não fazer parte do dia a dia dela e acabar destacando, exclamando essa característica da língua pra gente. É tipo, it is so, really? Yeah. No português, E me parece que no Rio, essa palavrinha de uma letra só tem duas sílabas. Sotaque. Tipo, Nossa, é difícil de imitar, é mesmo. Falando do Rio de Janeiro, eu tava lendo A Hora da Estrela. Clarice, querida, eu encontrei essa palavra. Pois é, a Clarice Lispector, ela acabou virando meme aqui no Brasil, né? Porque era muito comum as pessoas colocar uma frasezinha de efeito, uma frasezinha meramente filosófica ali e assinar com o nome da Clarice Lispector, sendo que muitas das frases que atribuíam a ela e até mesmo ao Einstein, né? Na época do Orkut, no finalzinho do Orkut, no começo do Facebook, era muito comum. Então o próprio Einstein e a Clarice Lispector acabaram virando memes. Então, qualquer coisa, Clarice Lispector, né? Mas de fato, a Clarice Lispector, ela usava um português tão culto, um português muito mais difícil. Maravilhosa. Se lhe fosse dado mar grosso ou picos altos de montanha, sua alma ainda mais virgem que o corpo se alucinaria e explodir-se-lhe-ia o organismo. Aprendendo português, aprendi que existe ínclise, próclise e mesóclise, mas esse é um exemplo de quatróclise. Explodir-se-lhe-ia. Nossa, que dá pra colocar palavrinhas dentro de uma palavra? Que coisa! A nossa estrutura, a nossa linguagem, a gente possui tantas nuances nas nossas regras e na nossa estrutura que permite fazer esse tipo de coisa que a Clarice Lispector fez. A gente consegue pegar elementos, colocar dentro de uma outra palavra, a gente consegue enriquecer o nosso idioma com o que ele mesmo tem. E é por causa disso que eu considero basicamente uma arte. Você conseguir fazer uma poesia, você conseguir fazer um texto, você conseguir fazer alguma coisa com o objetivo de dar um elemento artístico, uma subjetividade, com o objetivo de você traçar vários entendimentos, você vai colocando significados e você vai trazendo e vai colocando, deixando aquele treco ambíguo, mas cada pessoa vai entender de um jeito diferente. Torna isso uma coisa artística. E é por causa disso que eu não acho que a gente deveria simplificar a língua portuguesa. Guilherme, mas é difícil. Infelizmente é difícil, gente, mas é aquele negócio. Se você quer uma coisa, se você quer, digamos assim, dominar, você quer, digamos assim, ser fluente ou ter o domínio de alguma coisa que é muito bacana, muito complexa, cara, é difícil, mas acaba sendo mais recompensador. Não é à toa que no mundo todo o português brasileiro é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo, né? E pessoas que não é daqui do Brasil, que falam o português brasileiro, as pessoas falam, putz, cara, que legal, cara, o português brasileiro é realmente muito difícil de se aprender. Mas a gente não sabe disso porque, como a gente é falante nativo, a gente acaba não dando valor. E o que resta pra uma pessoa que não dá valor pra coisa?
reclamar dela. Quem fala o português formal, que nem a Clarice Lispector, a não ser que a pessoa é juiz ou advogado, é como se vocês falassem duas línguas, dois portugueses. A língua inglesa simplesmente não tem uma diferença tão ampla entre o inglês formal e o inglês informal. Então eu acho isso muito legal sobre a língua portuguesa. Vamos supor que... Isso de fato dá uma riqueza, né, a ponto da gente ter praticamente dois idiomas, né? Mas aqui eu posso exclamar aqui, dar destaque a uma característica que pode ser boa ou ruim, né? No caso, tanto as diferenças do português formal e informal pode dar essa riqueza para o nosso idioma, nacionalmente falando, a gente como povo, não necessariamente como nação, mas como povo, faz com que a gente tenha essa riqueza de elementos dentro do nosso idioma. Mas, infelizmente, pessoal, tem a parte triste disso, né? Que é a qualidade do nosso sistema educacional. Porque como a nossa educação não é boa e não existe um padrão de se ensinar a língua, não existe uma forma eficiente, padronizada de se passar a informação, faz com que cada região acabe trabalhando de uma forma diferente, gerando, por exemplo, sotaques diferentes e também diferentes formas de se comunicar de acordo com o status social daquela pessoa junto aos seus semelhantes. Tem as duas coisas. O problema do nosso sistema educacional, que é incapaz de ensinar a linguagem portuguesa, fazendo com que essas diferenças aconteçam, mas tem a parte boa, que é enriquecer o nosso idioma com diferentes elementos. Então, se eu fosse dizer assim, tipo, do ponto de vista mais governamental, pô, ensina a língua portuguesa direito. É responsabilidade nossa aprender o nosso próprio idioma e falar ele da forma correta, né? Mas ao mesmo tempo, aquela regionalizada, né? Também não vejo problema, né? Mas quanto mais diferente for, geralmente isso é impactado por diferenças de cultura, maximizado pelo problema da educação que o país tem. Estou num avião nos Estados Unidos, eu me sento ao lado de uma pessoa que nem sei de onde ela é. Começo a falar com ela e pelo sotaque ainda não dá para perceber se ela é da Flórida ou da Califórnia, do estado de Washington, nos Estados Unidos. Num país tão grande tem um sotaque mais ou menos homogêneo nos Estados Unidos, enquanto no Brasil a riqueza de sotaques e dialetos é tão grande. Tem o interior de São Paulo. Antes de falar dos sotaques, foi justamente isso que eu acabei de falar. Nos Estados Unidos, o sistema educacional de lá é melhor. Então eles possuem uma capacidade de ensinar o idioma da forma correta, da forma... eu não digo o formal no quesito de ser rebuscado, né? Mas o idioma oficial, né? As regras básicas para você falar do idioma. Então, isso consequentemente gera um idioma mais homogêneo, com menos diferenças culturais e também diferenças de status social, né? Existem as suas regionalidades, mas ela é mais homogênea. Então, a língua portuguesa nos Estados Unidos talvez não tenha tantas diferenças culturais, mas ao mesmo tempo eles se comunicam melhor. Aqui no Brasil, se você, dependendo pro estado onde você vai, cara, você fica um tempo sem conseguir entender o que as pessoas estão falando, até você se climatizar com o português dos caras. Isso é um problema de comunicação que, infelizmente, é reflexo do nosso sistema educacional. Tem o Nordeste, tem o Rio Grande do Sul. E durante uma palestra que dei no Rio... Irado. Desculpa. Da hora, o quê? Maneiro. Maneiro. Tem vocabulários diferentes nas outras regiões. E até mesmo o brasileiro conhecendo outro brasileiro de outra região fica surpreso que, nossa, é assim que vocês se expressam? Como isso deve ser uma experiência linguística mais profunda, ser nativo da língua portuguesa. De uma certa forma, torna o relacionamento que nós temos com o nosso idioma de fato mais profundo de um lado, mas infelizmente mais superficial e preocupante, de certa forma, do outro, né? Por exemplo, muitas pessoas que vêm aqui para o Paraná, principalmente aqui em Curitiba, né? Escuta a gente chamando a quadra poliesportiva de cancha, né? Chamar o estojo de penal, né? As pessoas acham esquisito. Pô, vocês chamam o estojo de penal porque... A gente fala, antigamente, né? A gente escrevia com pena e guardava a pena no penal, né?
A gente só manteve esse hábito, né? Apesar de não ser mais penas, né? A gente manteve o hábito de chamar o estojinho que guardava as penas de penal, né? Simplesmente guarda as coisas que a gente usa para escrever e continua chamando de penal. Hoje em dia, nem tanto, é muito difícil hoje você ver um curitibano chamando estojo de penal. Era uma das coisas assim que eu mais ouvia pessoas que não eram curitibanos exclamando quando vinha pra cá. Então, para ser grato sobre isso, é mais leitura da mente, né? Que vocês têm mais informação quando a pessoa tá falando de onde ela é. Ou pelo menos é assim que eu enxergo essa situação como estrangeiro. De fato, isso é uma coisa bem legal. Esse é um dos lados bons de você ter tantas nuances de um idioma, né? Só de ouvir a pessoa falar, você já descobre de onde que ela é, né? Apesar do problema da educação, isso traz mais elementos pro idioma, deixando ele mais rico, e dessa forma você consegue se comunicar com a pessoa sem ao menos dizer uma palavra pra ela. Você escuta uma pessoa falando assim, porra, mano, não tô entendendo você. Tu sabe que ele é paulista, né? Então assim, cara, é muito bom, isso é muito legal. Você trazer complexidade pro teu idioma nunca vai ser uma coisa ruim, torna mais difícil. Eu sempre vou fazer essa ressalva porque geralmente é isso que as pessoas utilizam como argumento. O fato de ser difícil nunca deve ser... Cara, a gente nunca deve parar ou não fazer alguma coisa por ela ser difícil. Como estrangeiro, como nativo da língua inglesa, fica um pouco engraçado para ouvir palavras com origem no inglês pronunciados assim no português. Feedback, Facebook, Titanic, Brad Pitt. Essas sílabas extras chamam-se vogais epentéticas. Epenthetic vowels em inglês. E é um aspecto muito forte do... As vogais epitéticas, né? Ele não fala isso nesse vídeo, mas eu sei o porquê que a gente tem essas vogais epitéticas, né? Porque a língua portuguesa ela é uma língua silábica. Então a gente fala em estrutura de sílabas, né? Ao contrário da língua inglesa, que é uma língua de stress, né? Você vê certas palavras, por exemplo, como a palavra tongue, né? Tongue, que é língua, né? Tem uma porrada de letrinhas ali, mas eles não falam todas as letras, né? É porque é uma língua de estresse, é uma língua de estresse. A nossa não. A nossa língua a gente fala todas as letras separadas por sílabas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma vogal muda, né? Como ela é silábica, como o nosso idioma é silábico e a nossa estrutura demanda basicamente esse ritmo, né? Então a gente coloca alguma vogal ali para que fique possível manter a estrutura silábica do idioma. Então, para manter essa silabicidade, né, de uma certa forma, objeto. Mas quando a gente escreve, não existe esse i. Português do Brasil. Para mim, sou um pouco fofo, na verdade, porque o nosso inho é i. A gente não usa muito, mas, por exemplo, tem cachorro, que é dog no inglês, e cachorrinho seria doggy. Então, Facebook é tipo, oh, Facebookinho, que bonitinho. Mas essas vogais epentéticas existem dentro de várias palavras portuguesas também. Por exemplo, objeto. No inglês, essa palavra é object, 2 sílabas. No espanhol é objeto, 3 sílabas. E em português, objeto. Palavras assim para os meus ouvidos gringos são muito lindos. Absurdo, advogado, em vez de tipo somente advogado, não, advogado, ou a minha palavra favorita do português, insubstituível. Eu acho que essas vogais extras, epentéticas, contribuem à impressão que o português para estrangeiro soa quase cantado, porque é verdade, antes de eu começar... Cara, isso é muito legal do nosso idioma, cara, porque como a gente fala todas as sílabas de uma forma muito bem dita, né? E todas as palavras possuem uma sonoridade, né? A sílaba tônica, sempre tem uma sílaba que a gente fala um pouco mais baixo, uma outra que a gente dá uma entonação mais ali, meia bomba, por assim dizer, e a sílaba tônica, né? Então, assim, e também com as diferenças de tonalidades que a gente fala, né, para as vogais, desde as vogais mais nasaladas até as vogais mais abertas, torna o nosso idioma uma coisa cantada, né? Então, assim, eu acho extraordinário, cara. Eu achei extraordinário escutar esse vídeo dele e perceber como o nosso idioma é bonito, cara.
do como o nosso idioma é foda. Começar a aprender português. Eu me lembro que eu escutava rádio CBN e ficou como uma música, uma melodia lindo quando a pessoa estava falando. Quando a gente foi pela Copa do Mundo, os meus amigos americanos acharam assim também. A minha esposa acha que quando eu falo português, tenho um pouco dessa música também. Não sei, vocês quem sabem. E seus mineiros em particular, o sotaque mais lindo para estrangeiro, talvez. Você é por aqui? Nossa! Olha como é cantada, velho. Mas, falo português hoje em dia mais ou menos fluentemente, mas nunca canso de ouvir e tentar imitar essa melodia. O português brasileiro realmente é um idioma belo, maravilhoso, formoso. E depois de 5 ou 6 anos de aprender o português, tem coisas que me acostumei a falar, por exemplo, substantivo e aí adjetivo. Cara, isso é Porta foda. azul, árvore alta. Cara, o Gavin fala isso no vídeo, né, cara? Mas assim, é uma coisa que eu acho muito bom no nosso idioma, porque o nosso idioma ele possui uma estrutura muito lógica, né? Por exemplo, no inglês, eles primeiro dão as características do subjuntivo e por último eles falam o subjetivo, o substantivo, perdão. Então eles falam, uma alta, preta e antiga árvore. Sim, é um branco casa com 2 azul portas. Tem várias alta, velho, árvore. Né? A gente fala, não, é uma árvore preta, antiga e alta, né? Então a gente fala primeiro o que é e depois vai qualificando com os substantivos. No inglês não, você tem que esperar o cara dar todas as qualificações para depois ele dizer qual que é o objeto da frase, qual que é o substantivo da frase. Então, assim, a nossa língua, por mais que o inglês seja hoje considerado a língua mais falada, eu acho que a língua portuguesa possui uma lógica estrutural muito, né, sujeito e predicado, né? Falar primeiro do objeto e depois qualificar, né, e dizer todas as nuances da situação e do contexto. E que eu acho isso muito melhor. A comunicação ela é muito mais rápida, muito mais intuitiva, né? E à medida que você fala, putz, eu vi uma árvore que era muito grande, muito velha, muito não sei o quê, e você já consegue ir construindo o cenário na tua mente. Já no inglês, não. A pessoa vai dando as qualificações, é muito antigo, muito grande, não sei o quê, e pode ser muita coisa. Então, a pessoa, ela simplesmente precisa criar o cenário na última palavra da sentença. Então, sem gênero, sem ordem, sem jeito. Agora que estou aprendendo o tcheco também, no tcheco, como no inglês, os adjetivos vêm antes do substantivo. Eu sinto a falta de falar primeiramente a coisa e aí descrever. Faz mais sentido para falar sobre uma árvore e aí descrever, em vez de ter todos esses adjetivos e a pessoa com quem você está falando ainda não sabe o que é esse objeto, essa coisa que você está descrevendo. Tudo isso e esse exemplo em particular para falar que o português tem um lógico e um lógico lindo também. Já falei que nunca canso de falar português, de ouvir o português. Para mim, ainda não perdeu o mágico. Olha, quando falo para os meus amigos aqui nos Estados Unidos que eu aprendi português e agora eu falo português, eu entendo português brasileiro, eles sempre estão tipo, wow, dude, that's awesome. Brazilian Portuguese? Wow! Eu quase nunca uso palavrão, não gosto, mas para expressar o sentido de como é poder falar português e poder falar para outros que eu falo português. É foda. É uma língua fodástica, exótica, expressiva, linda, com uma história rica e uma riqueza de sotaques e uma gramática, uma pronúncia própria, intricada. Então hoje, no dia da língua portuguesa, eu gostaria se vocês... Bom, eu vou encerrar, né, o vídeo do Gavin, porque eu acho que a mensagem principal, o core da mensagem já foi passada, né? Mas é isso que eu queria muito trazer no vídeo de hoje, sabe? Eu queria muito que você que está me assistindo, você sendo a favor ou não da neutralização dos gêneros do nosso idioma, sabe? Pensasse um pouquinho nisso, sabe? Porque a nossa língua, ela serve para que a gente se comunique, não necessariamente para representar a gente como indivíduo. Porque o idioma, ele serve para todo mundo, né? E sério mesmo, cara, quando uma pessoa se refere a um determinado objeto do gênero feminino, cara, na boa, não existe a mínima necessidade de que eu me sinta representado ali, sabe? Tá certo que muitas minorias sociais foram desumanizadas e não representadas, mas existe lugar correto para se buscar representatividade. E quando falo lugar correto, não é a partir de um achismo
a partir de um dogma, a partir de uma cagação de regra. Mas um lugar onde de fato a representatividade vai fazer diferença na sua vida. O idioma é pra todo mundo, sabe? E assim, a partir do momento em que você muda um idioma inteiro pra representar apenas você, ou representar um grupo de pessoas na qual divide características com você, na verdade você só tá pensando em você e em seus semelhantes, né? Que foi a mesma coisa que fizeram com vocês no passado, né? Não faça a mesma coisa que fizeram com vocês no ano passado. No ano passado não, mas no passado, né? Porque isso acaba não sendo justiça social. Acaba se tornando apenas um sentimento de vingança. Eu gosto de falar que se você quiser ser um agente educador, é muito importante que você seja o exemplo do seu discurso, para que as pessoas não apontem o dedo pra tua cara e te chamem de hipócrita, sabe? Isso infelizmente descredibiliza não só apenas o seu discurso, mas também a sua luta, né? Então, vamos fazer as coisas da melhor forma possível e destruir a língua portuguesa. Por causa disso, sabe? E quando eu falo destruir, é literalmente isso, né? Você destruir toda a complexidade do nosso idioma. Hoje, eu digo que você está destruindo um dos poucos orgulhos que o brasileiro tem, que é de ser nativo de um idioma tão difícil, tão rico de elementos, tão rico de estrutura e também tão rico de possibilidades para construções artísticas e linguísticas. Por causa de quê? Muitos diriam que é representatividade apenas, mas eu diria que era por causa de política. Politicagem, não política. Simples politicagem. Gente, vamos manter a língua portuguesa como tá. Pelo amor de Deus. É a nossa base cultural também. Por mais, você pode falar, mas foi um idioma que veio de uma atitude imperialista e não sei o que lá, europeia. Para! Faz parte. Infelizmente faz parte por conta de tudo que aconteceu, sim. Sim. Mas faz parte. Um grande abraço a todos vocês, like no vídeo e falou!